Para você que tá ligado na TV Imaculada Conceição, começa agora mais um programa Hora do Jovem e eu quero convidar você a continuar com a gente durante essa uma hora. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Olha só, os nossos convidados já estão aqui, a psicóloga Carolina Valdez, tá aqui também o padre Adailton Meurim, que nós já conhecemos bem, e hoje nós vamos falar sobre vaidade. E aí eu quero saber já, você que tá aí do outro lado, se considera alguém vaidoso? Mas você sabe o que é vaidade? Nós vamos conversar sobre esse assunto logo logo. E tem mais, olha, tem dica de filme, tem hora musical, tem o padre Márcio Reis trazendo mais um trechinho do Catecismo da Igreja Católica para nós jovens. E é claro, a sua participação aí do outro lado que é muito importante, certo? Então fique ligado porque a partir de agora está no ar a Hora do Jovem. Eu quero começar convidando você a curtir esse VT preparado pela nossa produção. Pode rodar. A vaidade é o desejo de atrair a admiração das outras pessoas. Uma pessoa vaidosa cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirada. A vaidade é mais utilizada também hoje para estética, visual e aparência da própria pessoa. Uma pessoa vaidosa pode se tornar gananciosa por querer obter algo valioso, mas é só para causar inveja aos outros. Um ser humano invejoso, por sua vez, identifica com bastante facilidade um ser humano vaidoso, pois os dois vícios se complementam e um é objeto do outro. Para saber mais sobre este assunto, acompanhe agora o programa Hora do Jovem. Muito bem, vamos dar então as boas-vindas para os nossos convidados de hoje. Carol, seja bem-vinda, muito obrigado, pela disponibilidade. Obrigada. Padre, seja bem-vindo também mais uma vez aqui na TV Imaculada, na Hora do Jovem. Obrigado, Nelson, obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui através deste programa para o jovem, voltado para a juventude. Exatamente. Bom, o assunto é vaidade, né? Algo que está em todos e em muitos, né? Nós lidamos com isso no dia a dia, mas muitos não sabem até que ponto a vaidade é natural, até que ponto passa, se torna uma coisa complicada de se viver. Primeiro, para a gente poder entender, Carol, o que é vaidade? Como nós podemos defini-la? Bom, sempre que nós falamos em vaidade, não tem como não remeter ao termo beleza, né? Até aquela questão de olhar ao espelho, nos remete muito à questão, quando é em excesso, de um narcisismo também, né? Tudo que é além, que não está dentro do equilíbrio, ela se torna um excesso, né? Então, até certo ponto, a vaidade, quando ela é em demasia, ela se torna um problema. Certo. Né? Bom, legal, você falou, né? Quando a gente pensa em vaidade, já remete à beleza. Uhum. Mas a gente sabe que a vaidade não está só nisso, né? Que ela está ligada, por exemplo, à questão do orgulho de uma pessoa, né? Como que é orgulho, isso? Ganância, de certa maneira, às vezes as pessoas confundem um pouco entre a ambição e a ganância. A ambição, ela é positiva, é você querer algo, determinar metas para a sua vida e fazer por onde para conseguir alcançá-las. Mas ao mesmo tempo que você deixa de ser ambicioso e passa a ser ganancioso, você já tem uma deturbação no teu caráter também. Então, não é benéfica. Legal. Então para você que está acompanhando aí, você que só posta foto no Instagram de você mesmo, né? Sem camisa na frente do espelho e tal, vamos ficar ligado no programa. Agora, padre, a vaidade, ela é normal até que ponto? E a partir de que momento que a gente fala assim, olha, aí vai ser prejudicial para a pessoa? Primeiro, nós devemos ter em mente, ter consciência de que não podemos tender nem exclusivamente a um lado e nem unicamente a outro. Não podemos dizer que qualquer vaidade ou tudo na vida é vaidade, que isso de fato é pecado. Ou seja, generalizar dizendo que tudo é pecado. A conduta humana, ela tende ao pecado, enfim. Isso seria um radicalismo muito grande. Como também, por outro lado, nós não podemos correr o risco de descaracterizar o pecado. Aí está um dos males hoje ligado à nova geração, à juventude. Parece que o pecado está perdendo o seu valor, ou mais que isso, estamos perdendo a consciência e a noção de pecado. A própria sociedade está nos incutindo essa noção. A ausência do pecado, nada é pecado, tudo é liberal, tudo é possível na vida. Então, de um lado ou outro, de um extremo ou outro, nós caímos no erro. Então nós não podemos dizer, não, a vaidade, ou tudo na vida é vaidade, a vaidade é um pecado. Eu sempre costumo dizer que a vaidade em excesso, ela pode, e sem dúvida nenhuma, leva ao pecado.
Agora, a vaidade, quando ela é assimilada como o bem-querer da própria pessoa, automaticamente também o bem-querer do outro, enfim, a vaidade em nível moderado, ela não é encarado como pecado. A igreja coloca a vaidade como um dos 7 pecados capitais. Porém, a vaidade radical, a vaidade que deprecia o ser humano, a vaidade onde a psicóloga bem destacou, a vaidade quando colocada de forma absoluta na vida da pessoa. Isso, sem dúvida, isso é pecado e, sem dúvida nenhuma, leva ao pecado. Certo. E, Carol, a vaidade, aliás, em excesso, ela pode levar a uma vida fútil, né? Quando a pessoa pensa na questão da vaidade, muita beleza, ou só ter, e a ganância, eu tenho, eu quero. É a questão da muita beleza, por exemplo, Sim. Uma pessoa que ela vai fazer musculação e ela entra naquela questão de fazer um culto ao corpo. Então, os homens geralmente querem ter os bíceps hiper, ultra, mega bombados. Sim. E fazem um esforço até não saudável, tanto na forma de tomar alguns anabolizantes para ter um corpo perfeito, entendeu? As mulheres hoje em dia também têm um excesso, todo ser humano em si. Entendeu? Porque falta essa questão do limite, de até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir. Então, quando fica essa questão da vaidade somente ligada ao olhar para o espelho e só se preocupar com a aparência física, muitas vezes a gente acaba esquecendo de cuidar do caráter, de moldar o nosso caráter, de lapidar a nossa alma, de lapidar coisas que são, na realidade, que vão tornar nós não superficiais. Porque a vaidade ela é passageira, a beleza ela é passageira e todo mundo vai envelhecer um dia e ficar caído, não vai ter jeito. Exatamente. Entendeu? Isso com o tempo para todo mundo vai passar. A beleza ela passa, mas a beleza interna, né, o essencial, o invisível aos olhos, é uma coisa que fica e cria raiz, fica profundo. Mas, infelizmente, hoje na nossa sociedade, devido a todo mundo querer tudo pronto, ao fast food, ao entro, tiro foto no Instagram e vai, e posto, tudo muito rápido, às vezes a gente tem uma certa falta de paciência para construir as coisas, construir o nosso caráter, lapidar a nossa alma, cuidar da beleza interior. Né? Sim. E se preocupando demais com isso, por exemplo, acaba se sufocando as outras características. Você acaba abafando as outras qualidades, né, da pessoa, de você mesmo. Porque aí fica aquela questão da superficialidade, né? Exato. Entendeu? É bonito por fora, aí quando você vai ver não tem nada de interessante para oferecer. Não tem nada de conteúdo, não tem nada de profundo, de troca. Entendeu? Sim. É superficial. Com certeza. Padre, como entender a palavra de Deus, por exemplo, quando nos diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade? Aí vai descrevendo toda uma relação ali de situações, né? Como compreender isso? Nelson, o melhor livro dentre todos da Bíblia, o melhor que destaca e nos ajuda a bem entender o sentido da vaidade é o livro do Eclesiastes. Este livro é atribuído ao rei Salomão. Rei Salomão foi um rei poderoso, construiu muitas riquezas, um homem muito sábio. E durante toda a sua vida, ele fez muitas coisas indevidas, tendeu ao pecado, se distanciou de Deus. E ao final de sua vida, ele reconhece que todos os seus atos não levaram a nada. A sua vida não foi construída a partir daquilo que ele cometeu, sobretudo na juventude. E daí então surge o livro do Eclesiastes. E ele então ele generaliza ou resume toda a sua vida naquela expressão: vaidade das vaidades, tudo na vida é vaidade. A busca pela ganância, a busca pelo poder, a busca pelo lucro, a riqueza, como foi dito aqui anteriormente, o corpo perfeito. Tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro. Com isso, ele não está desmerecendo o autor bíblico, a palavra de Deus, não está desmerecendo a tendência, a iniciativa do homem em cuidar-se, cuidar do seu corpo, enfim. Isso faz parte da própria estima, isso eleva a autoestima. Isso na vida do ser humano é importante. Mas o que ele condena, e é aquilo que eu disse anteriormente também,
O que é condenado é quando isso é colocado de forma absoluta na vida humana, na vida da pessoa. Quando então perdemos o senso do limite, o que é possível, o que não é, quando perdemos a noção de pecado, extrapolamos. E é isso que o autor bíblico então destaca. Quando tudo isso, todos esses detalhes da vida humana, que fazem parte da vida, são colocados como forma absoluta. Eu não me importo com o outro para mim é um detalhe, o importante é o que eu quero, o que eu penso, o que eu busco, é o meu prazer, é a minha vida. Quando isso é colocado de uma forma absoluta, isso é vaidade extrema. Isso leva ao pecado, ou podemos afirmar categoricamente, isso é um grande pecado. O narcisismo, onde eu sou o centro, onde eu me coloco como o centro de tudo. E o autor bíblico então destaca justamente isso. No final de sua vida, ele faz um resumo, ele faz uma avaliação de tudo aquilo que ele praticou, de tudo aquilo que ele cometeu, e ele então chega à seguinte conclusão: tudo na vida é passageiro, ou seja, tudo na vida é vaidade. Se você não se agarra a Deus, se você não crê em Deus, o resto tudo passa. O que fica é aquilo que você constrói de bom. O que fica verdadeiramente é a sua fé, o seu coração voltado para o homem, ou a sua iniciativa em viver e fazer o bem. O resto, segundo Eclesiastes, é vaidade. Maravilha. Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque nós fomos até o Colégio Massi e lá nós fomos ver o que a galera pensa a respeito desse assunto de vaidade. Então, ó, pessoal aí, desde já queremos agradecer a equipe da Massi que abriu as portas pra gente, pra nós do Hora do Jovem. Vamos ver o que a galera pensa então, pode rodar. Vaidade é você se cuidar, não só da aparência, cuidar da sua saúde. Ainda mais na nossa idade, que nós somos jovens, nós estamos preocupados com isso. A vaidade realmente é uma coisa que está muito presente hoje em dia na sociedade. É uma coisa importante, mas você não pode só pensar na vaidade no seu corpo, mas tem que pensar também na sua saúde, no seu ser, no que você é realmente. Não pode deixar de lado esse tipo de coisa, porque não adianta você cuidar só da sua aparência e não cuidar da sua saúde. Se amar em primeiro lugar é o maior tipo de vaidade que a pessoa pode ter, né? Tanto fisicamente, cuidar do cabelo, da pele, tudo. Isso principalmente nas mulheres, mas eu acho que também a saúde é importante, porque não adianta nada você se cuidar exteriormente e por dentro você não está bem. Eu acho que a vaidade é uma coisa muito importante. Eu falo por mim também, considerando essa vaidade uma questão masculina, assim. Homens também têm essa vaidade, assim como as mulheres. Ir para academia, gostar de um corte de cabelo legal, essas coisas. Isso tudo tem relação com a vaidade, né? Não pode deixar que a vaidade interfira na sua saúde, tomando algumas coisas que podem te prejudicar ou tomando algumas medidas que podem ser prejudiciais à saúde. Tem um limite, a pessoa não pode fazer de tudo para ser a pessoa mais linda do mundo, porque todo mundo tem uma coisa, toda pessoa tem uma personalidade, todo mundo é perfeito de certa forma, não existe perfeição, mas cada um tem que se respeitar do jeito que é, porque as pessoas elas são especiais de certa forma, tem que ser única, não pode ser igual a algum famoso, ser super magrinha. Tudo tem o seu ponto limite, nada em excesso é benéfico, nem a vaidade, né? Se você faz uma cirurgia plástica, se a pessoa toma algum medicamento para algum fim, assim, isso já é um ponto que vai além do que é aceitável. Onde você interfere na sua saúde, onde você se prejudica, já não é mais legal. Fazer tudo para ser igual a alguém, eu acho que isso já se torna impossível, porque cada pessoa é uma pessoa e ela não vai conseguir atingir esses níveis, né, que ela imagina. Tudo tem um limite, o seu corpo tem um limite. A gente tem visto até muitos casos de gente que morre fazendo plástica, a pessoa começa uma busca incessante pela beleza, melhor tipo de cabelo, melhor tipo de pele, melhor tipo de corpo. E tem aquela coisa bem clichê, né, que todo mundo é bonito do seu jeito, e eu ainda acredito nisso. Eu acho que cada pessoa tem uma maneira especial de se achar bonita. E como eu falei, vaidade
é o que conta para a autoestima. A partir do momento que você não gosta daquilo, você vai tentar mudar aquilo e às vezes você não atinge o resultado que você quer, e isso acaba prejudicando a si mesma. A pessoa acaba ficando mal consigo mesma, tentando buscar uma coisa que é banal, sabe? Não que a beleza seja banal, mas você tem que se aceitar, você tem que ver, você tem que ir até onde seus limites aguentam, você tem que ir até onde seu corpo aguenta, até onde a sua saúde aguenta, e não buscar por tentativas assim malucas de tentar conseguir o corpo perfeito, o rosto perfeito, o cabelo perfeito, porque essas coisas não existem. Receber elogio realmente é uma coisa muito boa, mas você tem que ter o limite por causa que levar esse elogio, mas não levar tão a sério e se gabar realmente. Vaidade, nessa forma de elogio, de se achar melhor do que os outros por você ser bom em alguma coisa, ela acaba se tornando orgulho, que é prejudicial, né? Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa orgulhosa, você não vai ligar para a opinião dos outros, para muitas vezes os conselhos que as pessoas têm para te dar, porque você acaba se achando superior a isso, né? Então, acho que quando você se torna vaidoso em excesso nisso, nas relações, né, com as pessoas, eu acho que isso é muito prejudicial. Eu acho que eu não sou tão vaidosa, não. Eu cuido da minha aparência, mas eu não gosto muito de maquiagem. As minhas roupas eu gosto de ficar mais tranquila, confortável. Eu não sigo muito assim moda, mas algumas coisinhas que é tendência é sempre bom usar, né? Eu sou vaidosa, eu cuido para isso não se tornar um excesso para mim. Eu amo maquiagem, sou fã de maquiagem, sempre tento aprender mais sobre maquiagem, sobre moda, tudo. Mas eu tento cuidar para isso não se tornar um vício, né, muitas vezes. Me considero um pouco vaidoso, gosto de estar bonito, tá bem arrumado, mas nunca tive excesso, nem muita preocupação quanto a isso. Sou vaidosa, sim, a gente tem que se cuidar mesmo, mas com limite, sabendo o seu limite, sabendo se respeitar. Eu me considero uma pessoa vaidosa, eu me cuido. Agora, com relação a outra vaidade, a orgulho, essas coisas, eu acho que eu sou tranquila, não me acho superior a ninguém, não acho que ninguém é pior que ninguém. Muito bem, mais uma vez agradeço aí a galera da Massa, a equipe da escola e também aí a oportunidade de nós compreendermos e sabermos da opinião da galera, tá certo? Até a próxima. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Carol, a gente falava dessa questão do narcisismo, né? Quais são as consequências que isso pode causar na vida de uma pessoa, até mesmo dentro dos relacionamentos pessoais? A pessoa ela fica muito individualista, né? Só pensa nela, o eu, a minha satisfação, ela tem dificuldade de compartilhar, de sentir que ela também é ser humano e como ser humano todos nós estamos na mesma condição um do outro e ela se sente superior. Ela não tem uma baixa estima, ela não tem uma alta estima, ela tem uma superestima, de achar que ela é melhor, que ela tem essa fantasia de até ser um super, né? Que entra aí também essa questão da megalomania, que é a ilusão desse poder, dessa fantasia de eu posso tudo, eu vou conseguir tudo e tudo ao meu alcance, ao meu favor, e eu tenho dificuldade de aceitar o não, a frustração e as limitações que às vezes a vida me coloca. Ou seja, é uma coisa que se cria a partir daquilo que se uma vive, fantasia, né? Uma fantasia. Uma fantasia de ser o máximo, ou melhor, ou invencível, né? Tá certo. E olha, as consequências são grandes. Quando a pessoa tende a isso, na vida familiar, entre os amigos, na vida profissional, as consequências são grandes, porque geralmente a tendência com pessoas com esse tipo de personalidade é a falta de limites. Falta de limites, ou seja, tudo me é permitido, tudo pode. Além de ser um grande pecado, porque eu me coloco como centro de tudo, me esqueço do resto, daqueles que estão ao meu redor, além de ser um pecado, isso também me destrói como pessoa, porque isso acaba afetando a minha relação familiar, meu relacionamento com os meus pais. Na minha casa, tudo tem que ser permitido. Eu me coloco também como centro. Não posso jamais ser contrariado. E quando sou, me revolto contra os meus pais, me revolto contra a minha família. Em relação aos amigos, a mesma coisa. Isso destrói o ser humano. Destrói o ser humano. Então isso, quando
encarado de uma forma radical ou ao extremo, e isso afeta muito a vida e a dignidade do ser humano enquanto pessoa humana. Certo. Enquanto ele fala dessa falta de limite, eu acho que um recado importante para as famílias é colocar limite. Porque às vezes a gente pensa que dar amor para uma pessoa é sempre dizer sim a tudo, fazer todas as vontades. E nisso a gente vai criando pessoas que não sabem lidar com frustrações, com perdas, com dores, com dificuldade que a vida coloca. E se no meu centro familiar eu não sei lidar com isso, na minha vida social, quando eu vou precisar lidar com isso, vai ser algo do tamanho do mundo, muito difícil, porque eu nunca senti aquela frustração, eu nunca senti aquela emoção negativa. Então, é um tormento, um trovão, um vulcão em erupção, Sim, entendeu? É acaba algo não sabendo lidar que com a não situação. sabe lidar. Só aprende a lidar com o bem, com o que é satisfatório, com o que é gostoso, com receber, com comprar presentes, né? Com aquilo que me traz com felicidade. material, com Aquilo material. que é bom para mim, né? E, de certa maneira, a gente acaba criando seres humanos que têm dificuldade de construir as coisas, de conquistar, de realizar os sonhos e também de dar valor na real felicidade, que a felicidade ela não está em atingir patamares altos, ela está no dia a dia, porque se a gente busca sempre patamares altos, nós não vamos nos dando conta das coisas que nós temos no dia a dia, e a gente leva esse vazio existencial, que é a grande massa que a sociedade está tendo hoje em dia. A partir disso que você diz, podemos cair em dois extremos. Se a minha felicidade é reduzida a buscar, a ter, a conseguir sempre um patamar cada vez mais elevado, eu posso correr em dois grandes riscos. Primeiro, se eu não consigo, eu me deprimo. Me torno uma pessoa eternamente infeliz. Ou, quando eu consigo, e aí? Acabou a razão da minha vida, acabaram as perspectivas. Então, isso é importante. E é o mal hoje na nossa sociedade. Eu acho que falta limites, falta imposição de limites, sobretudo em relação aos nossos adolescentes, juventude, que é benéfico, que é positivo para a formação do ser humano. E até pesquisas científicas saem em relação a isso, que comprar bens materiais, ela traz uma sensação muito boa de bem-estar, de satisfação, mas ela é muito passageira. E já foi feita pesquisas que fazer o bem ao próximo é o bem passageiro que mais demora a passar, que a pessoa sente um nível de satisfação maior, mais prolongado. Então, uma forma de felicidade é fazer bem ao próximo. Exatamente. Olha, a conversa tá boa, o papo tá bom, tem muita coisa para rolar aqui ainda, mas nós vamos para um rápido intervalo. Você que está em casa, não sai daí não. Logo depois, então, desse intervalo, a gente volta e continua falando sobre vaidade, tá certo? Eu te espero, hein? Rapidinho a gente volta já.